bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa implosão. E não é uma qualquer. A gente está falando da crise que detonou, assim, em questão de horas, a estrutura de um dos maiores clubes do Brasil, o São Paulo. O material que a gente está usando aqui, ele tem um tom de urgência, sabe? É quase um boletim de guerra, narrando os fatos de um jeito muito passional. E a nossa missão aqui é essa. Ok, vamos desvendar isso, entender a cronologia, quem são as figuras centrais e, claro, quais as consequências desse terremoto. E eu acho crucial, logo de cara, a gente entender o peso do que aconteceu. O peso simbólico. Não estamos falando de uma troca de técnico, de um diretor que saiu. Não. A gente está falando da renúncia do presidente Júlio Casares e, logo em seguida, no que parece ser uma consequência direta, a demissão do Muricy Ramalho. E para quem talvez não acompanhe tão de perto, o Muricy não é só um coordenador de futebol, ele é um dos maiores ídolos da história recente do clube. Ele é tipo a cara da era mais vitoriosa do São Paulo. Exato. É como se você tirasse um pilar mestre de um prédio, de repente. Perfeito. E vamos à cronologia, que é a parte que, para mim, é mais chocante. Na quarta-feira, a notícia. Júlio Casares renuncia à presidência. Um fato enorme por si só. Mas aí na sexta-feira, só 48 horas depois, o Muricy Ramalho pede demissão. 48 horas. A proximidade é tão, mas tão pequena que é impossível não... Não tem como. No futebol, uma coincidência desse tamanho, assim, ela simplesmente não existe. Não existe. Um intervalo de 2 dias entre a saída do cara que comanda tudo e a do seu principal pilar no futebol. Isso tem cheiro de causa e consequência. Ou, o que é pior, de um colapso total de um projeto que eles mesmos construíram juntos desde 2021. E é exatamente aqui que a história ganha uma camada de drama que vai além da política de clube, sabe? A nossa fonte destaca um detalhe que muda tudo. O Muricy Ramalho tinha acabado de passar por uma cirurgia no joelho. Sim. Ele tinha justificativa médica perfeita, o álibi ideal para se afastar. Podia pedir uma licença, cuidar da saúde, deixar a poeira baixar e depois, sei lá, reavaliar. Seria a saída mais diplomática, com menos barulho. O que nos leva à pergunta central. Por que ele não fez isso? Por que escolher o desligamento definitivo, como descreve a fonte? Exatamente porque você rasga o atestado médico e assina a carta de demissão. É uma atitude que grita uma mensagem. Ele não queria uma pausa. Não. Ele queria um rompimento. Ele fez questão de deixar claro que a saída dele não era pela saúde. Era por uma discordância fundamental com o que estava acontecendo. E o que é fascinante nisso é o poder do ato simbólico. Ao recusar a licença, o Muricy transformou uma questão que era administrativa numa declaração de princípios. Ele basicamente disse, olha, o problema aqui não é o meu joelho. O problema é a alma dessa instituição. Nossa, é muito forte isso. É uma atitude que eleva a crise, sabe? De um nível político para um nível moral. E para uma figura como ele, com a integridade que ele tem, esse gesto tem um peso imenso. Ele está, na essência, abrindo mão da saída fácil para forçar todo mundo a encarar a ferida de verdade. O material que a gente tem usa uma metáfora perfeita, que é um dominó de saídas. Casares cai e a peça seguinte, a do Muricy, cai quase que instantaneamente. Isso. Sugere que a estabilidade de um dependia totalmente da presença do outro. E essa imagem do dominó vai até além. Ela nos diz que isso não é sobre o fracasso de 2 pessoas, mas de um sistema. De um sistema inteiro. Quando o seu presidente e o seu ícone cultural caem em sequência, o problema não é a pintura na parede, é a fundação do prédio. A queda na primeira peça não só derrubou a segunda, ela revelou que todas as outras peças já estavam bambas. Prontas para cair. Prontas para cair. A questão que a fonte deixa no ar é: o dominó parou de cair? Ou a gente está só no começo? A torcida inteira está se fazendo. E a primeira delas é a mais clássica do futebol. Foi briga de egos. É sempre a primeira suspeita, né? Mas briga de egos num clube desse tamanho raramente é algo pequeno. Não é sobre quem tem a sala maior. Claro. É uma disputa sobre a visão, sobre o DNA do clube. Pode ser um presidente com uma visão mais corporativa, focado em finanças, em marketing. Sim. Batendo de frente com um homem do futebol, como o Muricy,
que prioriza o campo, a base, a boleiragem no bom sentido, Um quer vender camisa, e o outro quer ganhar o jogo. Quando essas visões não se alinham, o conflito é inevitável. e isso leva a gente para a segunda hipótese que o texto levanta, que é uma consequência da primeira, disputa interna de poder. E aqui o texto joga uma ideia muito forte, questionando abertamente qual era o papel real do Muricy Ramalho. A pergunta que ele faz é devastadora. Ele tinha poder de decisão real ou era, no fim das contas, só uma peça decorativa? Essa é uma acusação seríssima. A ideia de que um ídolo desse tamanho foi usado como um escudo. Um nome de peso para dar credibilidade para uma gestão, para acalmar a torcida, enquanto as decisões de verdade eram tomadas em outras salas. Eu, particularmente, questiono se ele aceitaria esse papel passivamente por tanto tempo. Muricy é conhecido pelo temperamento forte, pelo "aqui é trabalho, meu filho". Então, talvez ele não fosse decorativo desde o começo. Se ele tivesse poder, mas esse poder foi sendo minado aos poucos. Ou, o que é mais provável ainda, aconteceu um evento específico, uma gota d'água. Um estopim. Um estopim, uma contratação que ele não aprovou e veio, um garoto da base que ele queria promover e foi vendido, uma mudança de rumo imposta pela presidência. É nesse momento que uma figura como ele, que sente seu propósito esvaziado, deixa de ser um pilar e passa a se sentir, aí sim, uma peça decorativa. E aí a demissão vira a única saída. A única saída para preservar a própria história. A fonte parece apoiar essa segunda visão. Tem uma frase curta, mas que resume tudo. Ele bateu de frente e ninguém ouviu. Isso pinta um retrato de isolamento. Um homem experiente, que conhece o clube como poucos, alertando sobre problemas. E sendo ignorado. E sendo sistematicamente ignorado até o ponto da ruptura. E essa percepção, a de ser ignorada, é corrosiva. Ela transforma uma divergência profissional numa crise de confiança. Para uma figura que tem a história de vida dele entrelaçada com a do clube, continuar ali, validando com a presença dele uma direção que ele acha errada, seria a conivência. Seria? A demissão, nesse cenário, não é um ato de raiva, é um ato de integridade. E ainda tem uma terceira causa apontada: a pressão. A simples e brutal pressão por resultados. A longa seca de títulos importantes que, segundo o texto, pode ter se tornado insuportável. E essa pressão funciona como um catalisador. Ela acelera tudo. Pequenas discordâncias que num ambiente de vitória seriam resolvidas com uma conversa, num cenário de derrota, viram crises existenciais. Verdade. Cada gol sofrido vira munição na briga de poder interna. A falta de títulos cria um ambiente de caça às bruxas, de desconfiança mútua. Uma panela de pressão. Uma panela de pressão que, em algum momento, ia explodir. As saídas do Casares e do Muricy foram só o barulho da explosão. O cenário descrito depois dessa explosão é de terra arrasada. As palavras que o material usa são muito fortes, sabe? O São Paulo estaria em pânico total. Uau! Vivendo um desmantelamento completo da sua estrutura e mergulhado num perigoso vácuo de poder. Um vácuo de poder é o estado mais perigoso para uma instituição como essa. Não significa só que o clube está sem liderança. Significa que ele está vulnerável. Exato. Empresários de jogadores veem uma oportunidade. Grupos políticos internos que estavam quietos começam a se mexer para tomar o controle. O planejamento todo fica congelado. E o dia a dia do elenco, então? Fica contaminado pela incerteza, é um convite ao caos. E no meio desse caos está a torcida, que o texto descreve como se sentindo órfã. E aí vem uma crítica dura à comunicação do clube, aos comunicados frios, às notas que não esclarecem nada. Ah, isso é clássico. A sensação é de abandono, de que a verdade está sendo escondida. E aqui a gente vê um erro clássico de gestão de crise hoje em dia. As diretorias ainda operam com a mentalidade analógica no mundo que é digital. Acham que um comunicado formal, todo certinho, redigido por advogados, vai acalmar os ânimos. E o efeito é o contrário. É o oposto. A falta de transparência, de uma explicação honesta, mesmo que seja doída, ela insulta a inteligência da torcida e vira combustível para todo tipo de teoria da conspiração. A reconstrução da confiança, que é o bem mais valioso de um clube, começa com uma comunicação honesta, e parece que isso está faltando. O que nos leva à grande pergunta que a fonte deixa martelando na cabeça.
E agora? Quem pode substituir o Muricy Ramalho? O texto faz questão de frisar que ele não era só um funcionário, um coordenador. Não mesmo. Ele era um ícone vivo, um porto seguro. E é por isso que a sucessão é uma tarefa quase impossível. Não se trata de preencher uma vaga no organograma com um outro profissional competente. Não. Trata-se de substituir um símbolo. O Muricy era, como diz o texto, a ponte entre o passado glorioso e o futuro. Ele era a personificação da esperança de que era possível resgatar o DNA vencedor do clube. Como é que se substitui isso? Não tem como. Qualquer nome que chegar, por melhor que seja, vai ser comparado a ele e vai ter que trabalhar sob essa sombra. A imagem que o autor usa para descrever o momento atual é que agora essa ponte foi destruída. Deixou o clube sozinho, desamparado, precisando se reinventar completamente. É um tom quase apocalíptico. Mas é um tom preciso, porque descreve perfeitamente o que a perda de referências causa. Quando os pilares que sustentam a identidade de uma instituição são removidos assim, de forma tão súbita, a sensação é de que o chão sumiu. Sim. O trabalho de quem vier agora não é só gerencial, não é só contratar e demitir. É um trabalho de reconstrução de identidade, de propósito. É preciso dizer para o clube e para a torcida, ok, a ponte antiga caiu, é para cá que a gente vai construir a nova. E ninguém parece saber qual é essa direção. Então, vamos amarrar os pontos. O que a análise desse material mostra pra gente é uma crise em cascata. Começa com a saída do presidente, que aciona o gatilho para a saída do maior ídolo da gestão, o Muricy. A forma como o Muricy sai, recusando a licença médica, envia uma mensagem poderosa de que existe um racha profundo e irreconciliável. Sim. As causas prováveis são uma mistura de disputa de poder, visões diferentes sobre o futuro e a pressão esmagadora por resultados. Exato. E o efeito imediato: vácuo de poder, caos administrativo e uma torcida que se sente traída e abandonada pela falta de transparência. Exatamente. A saída do Muricy nesse contexto funcionou como um laudo. Foi a confirmação, vinda de uma fonte inquestionável, de que os problemas internos eram tão graves quanto se falava. Boa, um laudo. Ele não só deixou o clube, ele, com um gesto dele, validou a crise aos olhos de todo mundo. Foi o selo de que algo está fundamentalmente quebrado por dentro. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Pela ótica do nosso material, significa que o São Paulo não perdeu só 2 gestores. Foi muito mais que isso. Perdeu seus 2 principais para-raios, seus pilares de referência. Perdeu a liderança formal, com o Casares, e a liderança espiritual histórica, com o Muricy. A conclusão que dá para tirar é que o rompimento desse elo simbólico com o Muricy é a ferida mais profunda. Foi o corte de um laço de confiança entre o passado glorioso e o presente incerto. Com certeza. O São Paulo agora se vê forçado a uma reinvenção total. Não só de nomes, mas de filosofia. E a dúvida que fica no ar é se existe dentro do clube a capacidade de construir um novo rumo ou se ele vai só tentar remendar o antigo. Um desafio monumental, sem dúvida. Gigantesco, e isso leva a gente a um pensamento final, para reflexão. A fonte, com toda a paixão e a urgência, foca muito em quem vai assumir os cargos, em encontrar os substitutos. Sim, no quem. Mas talvez a verdadeira questão que essa crise toda expõe seja outra. Uma questão bem mais incômoda. Será que qualquer nova liderança, por mais competente que seja, pode ter sucesso sem antes expor e resolver as falhas estruturais que levaram seus 2 líderes mais importantes a, basicamente, abandonar o barco ao mesmo tempo? Uau! O debate não deveria ser só sobre os novos nomes, mas sobre qual foi a rachadura fundamental na estrutura do clube que esse terremoto finalmente revelou. Estão procurando um novo capitão para um navio que está afundando ou estão finalmente dispostos a consertar o buraco no casco?